Amém, meus irmãos, aleluias. Vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5, a partir do 21. Aleluia. Carta de Paulo aos Efésios. Amém, Jesus. Do 5 ao 21. Também não encontrei ainda, irmãos. Estou com uma Bíblia, não é a minha Bíblia de uso, mas a gente vai chegar lá. Aleluia. Efésios, capítulo de número 5, do versículo de número 21 em diante. Aleluia. Fala sobre o lar cristão. Amém? Nós trabalhamos esse texto no domingo. Hoje eu vou trabalhar ele, o mesmo texto, de uma outra maneira. Olha como é que são as coisas do Senhor, né? O lar cristão, marido e mulher. Todos encontraram? Aleluia. Aqui diz assim: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeita em tudo ao seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai, sua mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também, quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Também quero ler o número 6, do 1 ao 4. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma vida longa sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém? Podei-vos assentar. Meus irmãos, nessa noite, eu gostaria de compartilhar com vocês dentro de uma temática, que é o lugar de Deus na família. O lugar de Deus na família. Aleluia. Meus irmãos, por que será que os casais se separam? Eu estava lendo um artigo de um psicólogo dos Estados Unidos, e eu achei interessante porque ele coloca alguns itens com relação ao divórcio. Por que esses casais se separam? E ele começa dizendo a respeito de infidelidade, né? Segundo, incompatibilidade. Em quais áreas? Incompatibilidade nos interesses, nos valores, nos planos na vida. Por exemplo, eu ouço muito, às vezes, mulheres dizendo assim para mim: pastor, o meu marido não anseia crescer. Não é nem ambição, irmãos, é crescimento. E quando eu ouço, muitas das vezes isso, não está ligado a um crescimento financeiro somente, mas principalmente a um crescimento espiritual. Amém? Em nome de Jesus. Vamos lá para outro item, problemas de comunicação. Vocês já viram que tem casal que um fala uma coisa, o outro entende outra, e vai virando e ninguém fala a mesma língua.
O Maurício costuma dizer que, nesse momento, o diabo entrou nessa conversa, quando isso acontece. Consumo de álcool e drogas, tá? Outra questão, opinião diferente para criar os filhos, gente. Quando nós casamos, que nós pertencemos nós professamos a nossa fé em Cristo Jesus, a nossa opinião é uma para criar os nossos filhos. Quando nós casamos em julgo desigual, quando você se une a uma pessoa que não é da sua fé, você vai ter dificuldade de criar os seus filhos, tá? Problemas financeiros, violência doméstica, falta de sexo, falta de perdão, falta de responsabilidade e falta de comprometimento. Nessa noite, nós precisamos entender qual é o lugar de Deus na nossa família. Aleluia! Qual é o lugar de Deus na sua família, meu irmão? E nós precisamos entender os padrões que Deus espera da sua igreja. Meus amados, as nossas relações precisam ser impactadas por essa palavra. Aleluia. Existe um padrão para que nós venhamos a servir a Deus com a nossa família. E quando esse padrão, ele é respeitado, quando esse padrão é seguido, aleluia, através da nossa família, do nosso casamento, nós testemunhamos a respeito de Cristo Jesus. Aleluia. Eu quero começar falando um pouco sobre essa carta, né? E uma carta do apóstolo Paulo. E eu acho interessante porque essa carta ela é baseada na doutrina de Cristo e a sua igreja. Então, ela é direcionada para nós que professamos a nossa fé em Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Havia uma preocupação do apóstolo em instruir a sua igreja em como viver. De uma maneira, irmãos, que agrade a Deus. Aleluia. Mais do que você ter o amor do seu marido, o respeito dos seus filhos, o amor da sua esposa, é nós vivermos de uma maneira que agrada a Deus. Aleluia. A igreja deve viver nos caminhos de Cristo e não retomar os caminhos do mundo pecador. Primeira coisa que eu gostaria de dar ênfase aqui. Gente, se nós, com o nosso casamento, com as nossas relações, as pessoas não veem Cristo em nossa vida, não enxergam a fé ao qual nós professamos, aleluia. É isso que o apóstolo queria nos instruir, aleluia, em nome de Jesus. Amém, meus amados? Em nome de Jesus. A igreja havia recebido bênçãos maravilhosas pela sua união com Cristo. Aleluia. Irmãos, nós já recebemos do Senhor. Amém. A gente que vai acompanhando a igreja, nós que vamos pastoreando, a gente percebe a dificuldade nas relações por causa da entrada do pecado, né? Que o pecado corrompeu tudo aquilo que Deus fez, sabe? Mas, irmãos, nós temos o Espírito Santo de Deus, nós caminhamos segundo essa palavra, aleluia. Eu fico achando assim, isso me fez lembrar de uma das minhas experiências, porque eu não quero falar somente das relações entre marido e mulher, sabe? Eu me lembro de um dia no seminário, gente, próximo da nossa formatura, e nós precisávamos fazer fotos, aquela burocracia toda e tal. E aí, toda data, horário, que se marcava, um dos meus colegas falava assim, não, eu não posso, esse dia não está bom para mim, e tal. Aí, um deles, que é o Pedro Palhaço, no dia falou assim, cara, você não é mais importante que ninguém aqui. Todo mundo aqui tem seus compromissos, todo mundo aqui tem suas responsabilidades, sabe? Às vezes nós vamos nos relacionar com pessoas, e aí a gente começa a perceber
que não há limite nessas relações. Meus irmãos, nós temos que caminhar amparados pela palavra de Deus. Aleluia. Aqui também o apóstolo Paulo tinha uma preocupação de trabalhar para que houvesse uma unidade na igreja em Cristo Jesus. Aleluia. Meus amados, isso é tão importante. Qual é o lugar de Deus na sua família? Amém? Às vezes eu observo que as pessoas estão tão preocupadas com o dia de amanhã. Irmãos, Deus, Ele é tão maravilhoso, Ele é um Deus gracioso, Ele é um Deus bondoso, Ele é um Deus fiel, Ele é um Deus grande, como nós louvamos nessa noite, Ele é um Deus imutável, aleluia. Por que, irmãos, que muitos de nós se afligem quando há uma dificuldade num casamento, quando há uma dificuldade em qualquer área da nossa vida? Aleluia. Meus irmãos, unidade e pureza é digna da vocação e apropriada para a posição do povo de Deus. Aleluia. Nós temos que caminhar numa só fé, num só espírito, em unidade. Aleluia. Em nome de Jesus. Eu lembro que certa vez fui aconselhar uma esposa. E numa tribulação muito grande, o marido havia saído de casa e tudo, e eu disse para ela assim: minha irmã, você não vai fazer nada. Você não vai fazer nada em prol da sua relação de casamento, irmãos. Eu sei que tem amados aqui que fizeram tantas coisas, mas em virtude da dureza do coração dos homens, muitas relações têm sido quebradas, desfeitas, aleluia, em nome de Jesus. Quantas pessoas caminham na jornada cristã sentindo culpa, sabe? Não conseguiu nem perdoar a si mesmo, irmãos, amém? Aonde está o lugar de Deus na sua família? Gente, Éfeso era uma das cidades mais importantes para a expansão do cristianismo. Não é por acaso que o apóstolo Paulo vem instruindo essa igreja dessa maneira. Aleluia. Era uma cidade portuária, atualmente hoje está a oeste da Turquia. Sua população no primeiro século chegou a 500 mil. Era uma cidade extremamente populosa, irmãos. Por isso que nós não podemos nos esquecer que nós precisamos testemunhar de Cristo com as nossas relações, como irmãos, aleluia, em nome de Jesus. Sua fama, a fama de Éfeso, não era somente política e comercial, era o centro para a adoração da deusa pagã Diana, um centro de práticas ocultas. O templo era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Era o berço para adoração no templo do imperador romano e sua família. Pensa, o quão importante, irmãos, é o testemunho de uma igreja que caminha em unidade, que entende a respeito do plano de Deus para a sua vida, para o propósito de Deus com relação à sua família. Eu lembro de um tempo muito difícil, a gente pode compartilhar, né, irmãos? Um tempo muito difícil que eu comecei a achar, assim, que... Nossa, parece que tudo que a gente faz ainda é pouco. E parece que o meu coração começou a caminhar um pouco amargurado diante da presença de Deus. Um dia, o Maurício é muito usado por Deus. Eu admiro muito a postura do meu marido com relação à vida de santidade, o comprometimento, o coração do Maurício com relação a responsabilidade que ele tem de orar por todos da igreja. Então isso sempre Deus usa ele para falar comigo. E numa tarde na nossa casa,
eu falei para ele assim: Maurício, ora por mim. E aí Deus usou ele para falar comigo. Falou a respeito de muitas coisas, menos a respeito daquilo que eu gostaria que Deus falasse. Quantas das vezes nós nos colocamos diante de Deus assim? Sabe por quê, meus amados? Porque Deus vai falar daquilo que Ele quer, daquilo que é precioso para Ele, aleluia, em nome de Jesus. Mas o meu coração estava assim. Eu lembro que numa determinado momento que eu fui orar, e chorei, derramei minhas lágrimas diante do Senhor, o Espírito de Deus disse assim a mim: mulher, o teu prazer precisa estar naquilo que eu te chamei para fazer. O teu prazer precisa estar em meditar na minha palavra de dia e de noite. Gente, aí que eu chorei mais. Falei: Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa. Mas eu lembro que foi um momento que nós tínhamos poucos obreiros na igreja. Poucos. Irmãos, hoje a nossa igreja é muito abençoada. Eu já perdi as contas de quantas pessoas nós temos no louvor, quantas pessoas nós temos no departamento infantil, o departamento de jovens que funciona sem a gente, entende? O departamento de mulheres também funciona sem mim. Então assim, gente, isso é muito glorioso. Departamento de homens também. Então assim, olha como Deus ouviu o meu clamor, ouviu minha oração, e ainda Ele restaurou o meu coração. Gente, nós precisamos pensar, qual é o lugar de Deus na nossa família? Quais são os padrões de Deus que Deus espera da sua igreja? Veja que o apóstolo Paulo vem falando aqui de uma igreja gloriosa, né? Eu acho muito lindo esse texto. Para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. E antes ele fala no versículo 26 assim: para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Gente, sabe o que é uma igreja gloriosa? É uma igreja que reconcilia homens e mulheres, aonde há perdão, aonde há restauração, aleluia, em nome de Jesus. Sabe o que é uma igreja gloriosa, irmãos? É um lugar onde Deus usa as nossas vidas para transformar relacionamentos, aleluia, em nome de Jesus. Sabe o que é uma igreja gloriosa, irmãos? É uma igreja que é firmada na revelação de Deus, é uma igreja que é firmada na palavra de Deus. Sabe o que é uma igreja gloriosa? É o lugar onde Deus habita, é o lugar onde Deus reside, aleluia. É um organismo onde poder e autoridade segue o exemplo de Cristo, aleluia. A igreja é uma noiva que está sendo preparada para encontrar o noivo. Aleluia. Em nome de Jesus. Gente, quando eu olho para aquilo que muitas das vezes a nossa falta de compromisso, de meditar na palavra, traz muitos efeitos sobre as famílias. Falta ensino da palavra para os filhos, falta o compromisso de pais orar pelos filhos, aleluia. Meus irmãos, nós precisamos nos atentar. Sabe quando é que Deus tem lugar na nossa família? Quando nós entendemos o plano dele para nós, aleluia. Quando nós entendemos o plano de Deus para nós. Será que você entende o plano de Deus para a sua vida? O padrão de Deus para o casamento, espelho o relacionamento entre Cristo e a sua igreja. Mas como é que Cristo se relaciona com a igreja? Com submissão obediente e respeitosa. Meus irmãos, aleluia. O casal cristão que coloca cada vez mais esses princípios em prática, descobre que seu casamento ganha um molde novo e diferente.
É somente pelo Espírito Santo de Deus que nós podemos ter entendimento a respeito desse padrão, bem como desejo e capacidade de seguir esse padrão. Eu lembro de uma vez também que uma mulher me procurou e disse assim: eu tenho medo de me submeter, porque eu não vejo meu marido como um homem sincero, como um homem fiel, como um homem que tem compromisso com Deus. E eu disse para ela assim: minha amada, você vai ter que se submeter e crer que Deus vai te guardar, que Deus vai te livrar, que Deus vai te abençoar, que Deus irá fazer. Por isso, irmãos, que as nossas escolhas a respeito dos nossos relacionamentos, principalmente um casamento, irmãos, ele não pode ser estabelecido fora da palavra de Deus, fora dos parâmetros de Deus, fora, sem orarmos, irmãos, aleluia. Eu e o Maurício tivemos a bênção dos nossos avós, dos nossos pais e dos nossos pastores na época. Avós, pais, pastores. Meu pastor é de Goiânia, eu casei em Belo Horizonte. Ele foi em Belo Horizonte para a nossa cerimônia. Aleluia. Meus amados, só que a liderança desse marido, ele precisa entender que é uma liderança mais de companheirismo do que de senhorio. Essa é uma frase que Calvino usa. Mais de companheirismo do que de senhorio. Uma liderança onde os homens precisam tomar as decisões finais e assumir as suas responsabilidades. Aleluia. Em nome de Jesus, Deus requer de nós obediência de coração e não mero comportamento externo. Você já viu, filho, quando você fala assim: faz isso, menino. Aí o menino vai batendo porta, sapateando, jogando as coisas. Muitas mulheres têm obedecido dessa maneira. Meu irmão, a obediência que Deus requer de nós é de coração. Não é só o externo. Aleluia. A nossa adoração, irmãos, começa daquilo que flui do nosso coração, de uma obediência rendida ao Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus, você precisa estar comprometido em fazer a vontade de Deus. Submeter-se significa dispor-se sobre a autoridade de alguém, e a motivação deve ser o temor a Cristo. Aleluia. Mas essa submissão, amadas, das esposas aos maridos, ela é condicionada à obediência a Deus. Essa submissão, ela não é insensata, ela não diz respeito a uma habilidade, mas é uma ordem. E ela promove pelo menos 3 benefícios. Primeiro, promove consenso e não conflito. Segundo, é atrativa para maridos descrentes. Terceiro, agrada a Deus. Submissão precisa ser voluntária e alegre. Aleluia. Quantas das vezes a gente percebe mulheres que são exploradas, filhos oprimidos? Eu quero te dizer, marido, que a sua autoridade, ela precisa ser exercida com companheirismo, mais do que como senhorio. Aleluia. Em nome de Jesus, graças a Deus. O esposo como líder. Assim como a liderança de Jesus é para o bem da igreja, ele é um líder amoroso que se sacrifica por ela. Observa quantos sacrifícios os nossos maridos já fizeram por nós. Eu lembro que quando eu fazia seminário, a gente tinha um carro somente, e a distância era muito longa, porque eu fazia seminário lá perto do Jaó,
E nós morávamos aqui na região, acho que do Parque Anguera, na época, não sei onde ele estava morando. E aí, não me recordo, mas é sempre nessa região para cá. O Maurício me levava, ficava dormindo dentro do carro, até que a minha aula terminasse e ele me trouxesse de volta. Eu quero trazer ao teu coração, lembra aí de quantas vezes que o seu marido se sacrificou por você. Maridos, é esse o tipo de liderança que você precisa praticar no lar. Meus queridos, aqueles que não têm honrado as suas esposas dessa maneira, você está deixando de ser abençoado. Você está deixando de ser abençoado por Deus. Aleluia. Aleluia, meus irmãos. Em nome de Jesus. A gente sempre trabalha que existem pelo menos 3 pilares dentro de uma relação no casamento, né? Comunicação, sexo e dinheiro. E aí eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. O uso do dinheiro traz benefício para sua família e esposa? Sabe por quê? Porque quando nós olhamos para Jesus, ali na carta aos Filipenses, Jesus sempre colocou os interesses da igreja antes dos seus próprios. Isso também envolve o aspecto financeiro, social, aos lugares que nós vamos, os amigos que nós temos, o uso do nosso tempo e no aspecto físico. Irmãos, nós precisamos dar atenção à área sexual. A maioria dos homens que procuram o pastor Maurício, o Maurício diz que vai vir sem avisar, pregar numa tarde de mulheres. Quem falou isso? Viu, gente? Eu acho que o irmão se sentiu tão à vontade. Sabe por quê? Na época de solteiro, era um fogo, tinha que casar logo e tal. Aí casa. Aí as mulheres parece que sentem assim, nossa, eu já conquistei mesmo esse meu marido, e leva o negócio em banho-maria. Gente, nós precisamos, aleluia, entender que isso também é uma área que nós precisamos cuidar do nosso relacionamento, tá? Aspecto financeiro, social. Por exemplo, tem gente que quer se casar e quer continuar uma rotina ou com um amigo solteiro. Gente, não vai dar certo. Não vai. O assunto é outro. É assunto de pegação. Gente, até com crente. Eu estou ficando assim, ó. Fala, não, irmão, em nome de Jesus, converte. Entende? Então, comentários obscenos. São tantas coisas indevidas, irmãos. Nós precisamos ser famílias que revelam o amor de Deus. Amém? Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Quando é que Deus tem lugar na nossa família? Quando a gente entende o propósito de Deus para a nossa família. O plano de Deus para nós. Aleluia. Deus nos chamou para viver uma vida santificada, purificada. Aleluia. Nosso prazer deve ser e deve estar no Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Segundo princípio é onde Deus tem lugar na nossa família. Quando nós respeitamos as autoridades. Aleluia. Quando você, esposa, se submete ao seu marido, quando você, marido, aprendeu a amar e se sacrificar por sua esposa, aleluia. Meus irmãos, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós precisamos incentivar homens e mulheres a viverem como um modelo cristão.
Um dia eu estava dizendo que, por exemplo, eu fiz curso. Gente, era mais de 70 homens. Nunca teve uma piadinha, nunca teve uma gracinha. Sabe o que é isso, gente? É um comportamento modelo. Não é que eu sou santíssima. Sou santa porque Jesus já me atribuiu essa santidade e já me justificou. Mas eu quero te dizer uma coisa, é a postura que nós temos. Homens casados, vocês que recebem tchu-tchu-tchu, tchá-tchá-tchá, uma coisinha aqui, uma coisinha de lá, isso é a sua falta de postura. Lembrei de um dia que o Maurício foi cortar o cabelo e parece que o cara fez um comentário acho que de uma mulher desnuda, se ele queria ver alguma coisa assim, o Maurício só disse assim para ele, meu querido, eu sou pastor. Diz que o homem ruborizou do alto da cabeça à planta dos pés. Entende? Será que você se vê como um cristão? Será que você é usado por Deus para incentivar pessoas a participar da igreja? Tem irmão que ele é usado para enfraquecer o outro. Tem irmão que ele é usado para dizer assim, nossa, você viu tanto que fulano tem oportunidade? Meu irmão, oportunidade, primeiro quem dá é Deus. Segundo, é pelo seu comprometimento com o reino de Deus. É pelo seu testemunho no reino de Deus. Entende, meus irmãos? Então, assim, irmãos, nós precisamos parar com essa hipocrisia. Segundo, Deus tem lugar quando nós respeitamos a autoridade, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Quando a gente cuida da mente, emoções e do corpo. O que é isso, gente? Nós temos que cuidar da nossa mente, irmãos, porque tem pessoas que ele nunca se responsabiliza. Pode observar que quem foge de responsabilidade, ele sempre vai ter dificuldade com compromisso. Por exemplo, ele tem que assumir uma responsabilidade com o casamento. Aí ele fala assim, não, eu estou em dúvida. Em dúvida por quê, meu irmão? A moça é crente. Não, mas eu continuo em dúvida. Aí começa a falar, não, você sabe o que é? É porque tem a mãe, é porque tem isso, é porque ela de vez em quando se comporta assim. Não vai casar com ninguém, sabe por quê? Porque não se responsabiliza. Gente, quem fica só com a pá, jogando culpa e responsabilidade para o outro, e não tira o argueiro que está no seu olho, eu quero te dizer uma coisa, precisa de ajuda. Tem gente que tem identidade de vítima. Não, tudo é porque eu sou pequena, é porque eu sou assim, porque eu nasci assim, e não sei o quê, a canção lá da Gabriela, né? Isso aí, meu irmão, é identidade de vítima. Nós precisamos, e olha que nós estamos criando os nossos filhos. Você precisa instruir o seu filho na palavra. Na palavra. Aleluia. Terceiro princípio onde Deus tem lugar quando nós respeitamos as autoridades. A formação da vontade vem por meio da disciplina. Precisa haver concordância. Por exemplo, se você vai corrigir o seu filho e depois a sua mulher entra e interfere, não vai dar certo. A formação da vontade é por meio de disciplina. Gente, filho precisa de disciplina. Filho precisa de limite. Filho tem que ter horário. Filho, gente, eu fico vendo pais, por exemplo, que o menino não é habilitado, e aí solta o menino para andar não sei na onde. Não, aqui é no interior. Gente, é contra a lei. Você sabe o que você está fazendo? Você está mostrando para o seu filho que não é importante
Obedecer à lei. E ele vai te questionar: ah, se não é importante, por que eu vou obedecer à lei de Deus? Por que eu vou obedecer à palavra de Deus? Sem falar que filhos obedientes, irmãos, eles contribuem em qualquer cultura para uma sociedade saudável. Para uma sociedade saudável. Aleluia. Irmãos, as pessoas não vão nos identificar só pela roupa que nós vestimos, só pelo que sai da nossa boca. Não, elas vão nos identificar com o nosso comportamento. Aleluia. Pode desligar o despertador. Terceiro, Deus tem lugar quando nós agradamos a Ele. Deus tem lugar na nossa família quando a gente entende o plano de Deus. Gente, o plano de Deus não é para a gente só ser... Não, eu casei para ser feliz. Não, não é esse o plano de Deus. Pelo contrário, a igreja de Jesus precisa entender que até no sofrimento, você está testemunhando de Cristo. Talvez, até com aquele marido seu, Nabal, aquele homem do coração duro. As pessoas olham para você e veem, aí vai uma mulher de Deus. Aleluia. Deus tem lugar quando nós agradamos a Ele, quando Ele é nossa prioridade, quando nós somos comprometidos e quando nós dependemos dEle. Prioridade, comprometimento e dependência, gente. Aleluia. Graças a Deus, as coisas nunca ficam iguais quando você está disposto a mudar. Se Deus tem lugar na nossa família, gente, precisa acontecer algumas coisas. Primeiro, nós precisamos aprender a ouvir. Nós precisamos aprender a perdoar. Nós precisamos de ter misericórdia. E nós precisamos amar. Ouvir, perdoar, misericórdia e amar. Tem uma frase do Jay Adams. Ele também é um psicólogo cristão que ele diz assim: ninguém pode impedir você de amar, ouvir, perdoar, ter misericórdia e amar. Se Deus tem lugar na nossa família, não dá para nós vivermos relações onde nós não sabemos ouvir. Não dá para nós termos relações que nós não perdoamos. Não dá para ter relações onde a gente não exerce a misericórdia e onde a gente não ama as pessoas. Não dá. É como se fosse incoerente viver dessa maneira. Sem ouvir, sem perdoar, sem ter misericórdia e sem amar. Aleluia. Já estou quase encerrando. Hoje meu sermão ficou pequenininho, irmãos. Olha que bênção. A luz de Cristo tem 3 verdades que nos são relevantes. Primeiro, a dignidade da condição da mulher e das crianças. Gente, não subestime seus filhos, não os provoque a ira, aleluia. Não se esqueça de que você é um modelo para os seus filhos. E tampouco trate a sua mulher de uma maneira que ela se sinta inferiorizada. Segundo, a igualdade diante de Deus de todos os seres humanos, independente de raça, posição, de classe, cultura, sexo, idade, porque todos nós somos a imagem de Deus. Terceiro, unidade, ainda mais profunda de todos os cristãos como membros da família de Deus e do corpo de Cristo. Você sabe o que eu entendo? Que a gente precisa escolher se nós vamos viver impulsivamente ou nós vamos fazer a vontade de Deus. Ou você vai ser conduzido pelo Espírito de Deus,
pela palavra de Deus, em obediência, ou você vai ser conduzido impulsivamente, vivendo a sua vida de maneira dissoluta, sem compromisso, sem depender de Deus, sem entender o que é fazer parte do povo de Deus, sem entender sua responsabilidade em ser membro e corpo de Cristo. Aleluia. Para a gente encerrar. Nossa, hoje eu terminei em tempo recorde. Para a gente encerrar, primeira coisa, nós precisamos nos arrepender. Meus irmãos, a nossa fé é demonstrada através dos nossos relacionamentos. Arrependimento. Nós precisamos orar. Nós precisamos meditar na palavra. E nós precisamos tomar uma decisão. Outro dia, é difícil trabalhar com casal, né? Outro dia um homem me manda uma mensagem. Aí assim, porque a fulana, e não sei o quê. Eu virei e falei para ele assim, deixa eu te falar, não cola mais comigo esse discurso. Falei, você não honra a Deus, você não honra a casa de Deus, você não honra a tua família. Falei, não vem que esse discurso não cola mais. Gente, tem coisa que a gente precisa deixar de fingir que não está vendo. Foi esse dia. Pergunta se ele me enviou mais um áudio. Falei, vai converter, vai ter compromisso com Deus. Aleluia. Arrependimento, oração, meditar na palavra e tomar uma decisão diante da presença de Deus. Amém, meus irmãos? Entenderam o que é o lugar de Deus na sua família? É entender o propósito dele. Aleluia. É obedecer às autoridades. E é também, já esqueci o outro, agradar ao Senhor. O dia que a gente entender que a gente faz algumas coisas, e muitas delas, por causa do nosso amor pelo Senhor, as coisas vão mudar. E nós precisamos, irmãos, crescer no amor, na santidade, em obediência. Aleluia. O que nós temos visto em casamentos é assim. A pessoa não ora, aí divorcia, em um mês está andando com o outro, nem saiu o divórcio. Então, assim, é muito escândalo. É escandaloso. É vergonhoso para a igreja de Jesus. Qual a diferença que há entre alguém que não professa a nossa fé e alguém que professa a nossa